Olá vocês, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de História. Se inscreve no canal se você for novo por aqui e deixa o seu joinha para nos ajudar. Vamos hoje falar sobre as três questões que levaram à derrocada da monarquia no Brasil. Nós temos um governo de reis e esse governo vai cair, vai desmoronar. Lembrando para você que essa aula aqui é uma continuação da aula passada. E se você perdeu, não há motivo para chorar, não abra o berreiro, até porque eu não tenho um bico para te oferecer. Você vai clicar aqui, ó, tá vendo? Pronto. Você aperta esse botãozinho que você vai ter acesso à aula passada. E aí você vai estar por dentro. Essa aula é uma continuação daquela. Vamos lá. A primeira questão que levou à queda da monarquia, que é o governo de rei aqui no Brasil, foi a questão religiosa. E para falar sobre a questão religiosa, nós devemos falar sobre dois itens relacionados ao imperador Dom Pedro, dois direitos que ele tinha naquela época e que eram imprescindíveis para a sua compreensão do assunto. Então, tem a questão do beneplácito e a questão do padroado. O que era o beneplácito? Era o direito que o imperador Dom Pedro II tinha de vetar decisões papais, as famosas bulas papais. Mas a bula que eu estou falando aqui não é a bula de remédio. Eu sei que vocês, quando estão na casa de vocês, gostam muito de estar mexendo em tudo, quando não tem o que fazer, pega a caixa de remédio da sua mãe e abre lá e tem lá a bula, né? A bula de remédio. Não. A bula é um documento que é emitido pelo Papa de Roma, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando o Papa tem alguma decisão importante, para ser tomada, uma orientação que englobe toda a igreja no mundo inteiro, ele emite essa bula, esse documento. É como se fosse uma ordem que é expedida para todo mundo. E os padres leem essa ordem, e colocam essa ordem em prática. E então, aqui no Brasil, qualquer bula que viesse, que chegasse aqui no país, não poderia ser divulgada sem a autorização do imperador Dom Pedro II. Ele tinha que aprovar essa bula. Então, no mundo inteiro, podia funcionar, mas quando chegasse aqui, só iria entrar em vigor, só iria funcionar se Dom Pedro aprovasse. O nome disso é beneplácito, é um direito que o imperador Dom Pedro II tinha de aprovar ou de reprovar qualquer decisão que partisse lá do Papa. E outro direito que ele tinha era o do padroado, o direito que o imperador Dom Pedro II tinha de nomear os bispos. Mas tinha uma vantagem, a igreja não precisaria remunerar esses bispos. Esses bispos eram remunerados pelo imperador Dom Pedro II. No ano de 1864, o Papa Pio IX, ele vai expedir uma bula. Agora vocês vão entender na prática o que é uma bula. Nessa bula, ele estava proibindo os católicos de serem maçons. Ele dizia assim: a partir dessa data, fica proibido qualquer pessoa que se declare católico, apostólico romano, de entrar na maçonaria, de fazer parte da maçonaria. Está proibido. E qualquer católico que se tornar um maçom, esse católico deve ser expulso da igreja. Aí eu gostaria, de chamar a sua atenção para essa imagem que está aparecendo aí. Está vendo aí? Essa é uma imagem aí da Revista Ilustrada e que está mostrando, o bispo Dom Vital, esse era o bispo lá de Olinda, tentando impedir um casamento de um cidadão. E o motivo que ele está tentando impedir esse casamento é porque o cidadão, ele é um maçom. Então, se você fosse católico, você não podia ser maçom. Você teria que escolher. A partir de hoje, ou você vai ser maçom, ou você vai ser católico. E você deve lembrar que ele tinha o poder de beneplácito. Ele poderia aprovar essa bula papal, ou ele podia vetar, ele podia proibir. E o que ele fez? O que é que você acha que ele fez? Exatamente. Ele então vetou essa decisão do Papa. Ele disse: aqui você pode ser católico e pode ser maçom e as coisas vão continuar desse jeito. Essa bula do Papa não tem validade. Ele não validou
a bula papal do Papa através do direito que ele tinha de beneplácito. E aí ele vai acabar arrumando uma tremenda confusão, porque esse bispo que eu mostrei para vocês aí na imagem, que é o bispo Dom Vital de Oliveira, lá de Olinda, e também o bispo Dom Antônio Macedo Costa, lá do Pará, vão desobedecer a ordem do imperador. E veja, o imperador estava garantido pela Constituição. Era a Constituição que garantia ao imperador o poder de beneplácito e de padroado. E as pessoas deveriam obedecer ao imperador e não à igreja. E se o imperador disse que você podia ser um maçom e também um católico, isso era lei. E o grande problema vai acontecer porque esses bispos vão exigir que as irmandades católicas expulsem membros que eram maçons. E essas expulsões vão ocorrer e Dom Pedro vai ser comunicado rapidamente, pois a partir de agora mande julgar estes dois que desobedeceram. Quem são os dois? Olha, é o Dom Vital de Oliveira, lá de Olinda, e é o Dom Antônio Macedo do Pará. Pois bem, mande investigar e mande julgar. Se eles foram culpados, eles terão que pagar para dar exemplo aos outros. E eles foram julgados e eles foram condenados aí a 4 anos de prisão. Eles não chegaram a ficar 4 anos presos, porque houve uma comoção nacional. Muitas pessoas no Brasil acabaram se revoltando contra Dom Pedro. Isso não foi bom para a imagem de Dom Pedro, porque a igreja ajudava a sustentar o trono real. Lembre-se que na aula passada, por favor, assista essa aula. Na aula passada a gente aprendeu que já havia um movimento republicano pedindo o fim do império e o começo de uma república no Brasil. Então já havia um plano arquitetado para afastar Dom Pedro, porém não tinha força esse plano, porque não contava com o apoio da população. Mas esse acontecimento aqui vai provocar uma revolta popular. Vão dizer, esse imperador, como é que pode mandar prender 2 padres, mandar prender 2 homens de Deus? Isso é uma coisa absurda. E o imperador começou a ver que isso não caiu bem para a imagem dele, e depois de algumas conversas que ele teve ali, né, com o Papa também tentou intermediar uma liberdade desses padres. 1 ano depois, ele vai cancelar a condenação desses padres e ele vai mandar tirar esses padres da cadeia. Porém, esses padres ficaram 1 ano presos. Né? Então, eles não cometeram nenhum crime bárbaro, não mataram ninguém, não roubaram, eles só mandaram expulsar, excomungar pessoas da igreja que não quisessem cumprir com a bula papal. Mas essa decisão de Dom Pedro realmente foi muito ruim para a imagem dele e vai acabar contribuindo para a sua queda. A partir desse momento, a Igreja Católica não vai mais olhar para Dom Pedro com bons olhos. Ele vai perder o apoio de parte significativa da Igreja Católica, que era uma das bases de sustentáculo do seu governo. Então a Igreja Católica vai tirar, né, o corpo fora. E aí nós temos ainda, né, homens que davam sustentação ao imperador Dom Pedro II, que eram os latifundiários escravocatas. E apesar de eles serem simpatizantes do movimento republicano, eles continuavam dando apoio ao imperador. Né? Inicialmente, esse movimento republicano era um movimento mais ideológico, né? Era algo que eles sonhavam em ter um dia no Brasil, quem sabe. Mas havia um bom relacionamento entre o imperador e alguns desses homens. Mas o que é que vai acontecer? Boa parte do movimento republicano ligado aos militares vão começar a pedir a libertação dos escravos. Isso porque houve, né, alguns anos anteriores, a Guerra do Paraguai, e nessa guerra nós vimos ali a participação de homens negros, homens que eram escravos, e que foram convocados para irem à Guerra do Paraguai. E lá, esses homens se mostraram valentes, eles foram importantes para que o Brasil, a nação brasileira, obtivesse a sua vitória. Mas, quando acabou a guerra, muitos desses homens voltaram, muitos desses homens negros, e
havia, né, assim, um desejo de que esses homens voltassem a ser escravos, mas o exército brasileiro, os homens brancos que faziam parte do exército brasileiro, começaram a se mobilizar no sentido de pedir que houvesse a libertação desses escravos. Eles começaram a dizer, olha, foram homens exemplares, eles defenderam a pátria, eles defenderam a nação. Eu acho que chegou o momento de conceder liberdade, por que não? Então, dentro do exército brasileiro haviam alguns abolicionistas, eles começaram a escrever artigos dentro dos clubes republicanos, que nós falamos na aula anterior, né, no sentido de pedir a liberdade dos escravos. E aí, seguindo uma tendência internacional, né, principalmente a agenda que era apregoada naquela época pela Inglaterra, que sempre teve um bom relacionamento comercial com o Brasil, a Inglaterra já vinha clamando pela liberdade dos escravos. Dom Pedro II, ele viu essa necessidade. Ele falou, olha, isso é uma tendência, isso já aconteceu na Inglaterra, os ingleses vêm pedindo para que nós façamos isso, então nós vamos fazer isso. E ele fez isso de uma forma inteligente, né, para tentar não assumir, né, o ônus da liberdade dos escravos. Dom Pedro fez uma viagem e, aproveitando-se da sua ausência, a sua filha, a princesa Isabel, ela vai assinar a Lei Áurea, que concedia liberdade aos homens e às mulheres negras, às crianças também, né? Mas teve um problema aqui. Qual foi o problema? Vocês devem lembrar de que esses escravos, eles trabalhavam para os latifundiários escravocatas. Eram eles que faziam o trabalho duro. Foram homens e mulheres que foram comprados. Os escravos eram vistos como mercadoria. E aí veio aquela questão, tá bom, o senhor, o imperador, concedeu a liberdade através de sua filha, mas e quem vai arcar com o prejuízo? Qual era o desejo dos latifundiários escravocatas? O governo imperial deveria indenizar. Quantos escravos você tem aí? 5 escravos. Qual é o preço dos 5 escravos? Você comprou esses 5 escravos por quanto? O imperador Dom Pedro, ele não indenizou esses latifundiários escravocatas, e isso vai acabar provocando uma revolta. Esses latifundiários, eles vão se unir ao corpo desses militares, né, que já pediam mais enfaticamente também para que fosse promulgada o fim do governo imperial, que fosse promulgada a república no Brasil, e eles vão se juntar, e eles vão endossar, eles vão deixar de apoiar o imperador. O imperador Dom Pedro II estava agora só com o apoio de uma boa parte do exército brasileiro, certo? Outra parte já tinha debandado, já estava querendo aí a instauração de uma república no Brasil, como nós já vimos na aula anterior. E esse contexto ocorre logo após a Guerra do Paraguai, como eu expliquei para você. Boa parte, né, dos oficiais do exército começam a aderir a essas ideias do positivismo de Augusto Comte, que é uma corrente filosófica. E aí nós temos um episódio, o caso dos tenentes-coronéis Sena Madureira e Coronel Cunha Matos. O que aconteceu com esses dois homens? Esses dois homens, inspirados pelo positivismo, pelas ideias republicanas, eles concederam entrevista, eles começaram a tecer críticas ao governo do imperador Dom Pedro II, mas isso é vetado ao exército. O exército não pode se manifestar publicamente tecendo críticas ao governo. E, por ser isso proibido aos militares, quando o imperador ficou sabendo, ele tratou logo de pedir uma punição para o tenente-coronel e para o coronel. Então ele falou assim, olha, eu quero que esses dois sejam punidos para dar exemplo aos demais, já que eles não podem se manifestar publicamente. Eles infringiram uma lei. Porém, o Deodoro da Fonseca também tinha amizade com o Sena Madureira. E ele vai se negar a cumprir as ordens de Dom Pedro II. Ele vai dizer, não, Sena Madureira é meu chegado, é um cara legal, eu não vou fazer isso com ele. Eu não vou cumprir com a ordem do imperador Dom Pedro II. O imperador, é claro que ficou muito irado e
acabou punindo seu amigo Deodoro da Fonseca. Ele mandou demitir o Deodoro da Fonseca dos cargos que ele tinha de comandante das armas e também da presidência da província do Rio Grande do Sul. E nessa ocasião, Deodoro da Fonseca chama o Sena Madureira e viajam para o Rio de Janeiro. E chegando ali, eles são bem recebidos pelo Clube dos Jovens Militares. Era um clube que contava aí com muitos militares simpatizantes do positivismo, das ideias republicanas. E eles serão recebidos com festividade, serão recebidos de braços abertos, principalmente porque os adeptos das ideias republicanas sabiam que Deodoro da Fonseca era o cara ideal para proclamar a república. E eles viram que o Deodoro da Fonseca foi vítima do imperador Dom Pedro II. Então eles falaram, agora sim, nós vamos fazer a cabeça dele e vamos escolhê-lo para que ele proclame a república no Brasil. Então perceba que o imperador já não contava com o apoio dos latifundiários por causa da questão dos escravos que eles perderam, não contava com o apoio da Igreja Católica por causa daquele episódio com os bispos que foram presos, e não contavam mais com o apoio de setores importantes do exército brasileiro, ou seja, o imperador estava completamente sozinho. Mas mesmo assim, o Deodoro da Fonseca relutava muito em proclamar a República Brasileira. E aí ele estava, conta-se que ele estava muito adoentado, deitado na cama, e alguém chegou para ele e levou uma fake news. Naquela época não havia as redes sociais, mas havia mentira, porque a mentira existe desde o início da humanidade. Por isso que eu sou contra lei de fake news. Eu acho que cabe a mim e cabe a você investigar aquilo que está sendo divulgado e decidir se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. E hoje é muito fácil da gente descobrir. Basta a gente fazer uma pesquisa rápida. Então nós não precisamos de verificadores de fato. Nós não precisamos de lei. Eu acho que somos nós que temos que ter a responsabilidade de ler a informação e, espera aí, deixa eu investigar, deixa eu pesquisar para saber se isso aqui é verdade ou se isso aqui é mentira. Mas alguém divulgou uma fake news, dizendo que o imperador tinha nomeado para um cargo importante um adversário, Deodoro da Fonseca. Inclusive, conta-se que era alguém que já tinha disputado a mesma mulher com Deodoro da Fonseca. Era alguém que o Deodoro da Fonseca queria namorar e não conseguiu, e o cara havia conseguido. E aí, quando ficou sabendo disso, como é que pode? Então o imperador decidiu nomear esse cara. Ah, pois agora sim, a república está proclamada no Brasil. Dizem que ele mandou recado para o imperador. Alguns historiadores dizem que ele mandou recado, outros dizem que ele foi lá pessoalmente e comunicou ao imperador Dom Pedro. Mas veja que o imperador Dom Pedro já esperava isso. Ele não reagiu, ele não puxou a espada. Ele percebeu que ele não tinha mais ninguém ao lado dele. E ele pegou aquela convocação pedindo para que ele se retirasse do Brasil, aquele comunicado dizendo que ele não era mais o imperador do Brasil. E ele humildemente arrumou as suas bagagens, comunicou à sua família e entrou no navio e foi embora, certo? Foi embora na mais absoluta paz. Mas enfim, foi assim que foi proclamada a República no Brasil. Qual é o meu aval final? É que na verdade houve um golpe. Não houve a participação do povo. O povo não foi consultado. Só foi consultado lá para os anos de 1900, que decidiram perguntar ao povo se o povo queria a volta da monarquia ou se queria a república no Brasil, mas já era tarde demais, não eram mais as mesmas pessoas que viviam naquela época. Talvez se o plebiscito, que foi essa votação, essa consulta popular, fosse feito naquela época, talvez o povo dissesse, não, nós queremos que o imperador continue, porque o imperador, inclusive, era muito querido, as pessoas gostavam da família real, apesar dos erros que o Dom Pedro cometeu, erros estratégicos, né? Mas ele foi um excelente rei, né? A gente viu uma época de grande progresso no país, nós podemos falar sobre isso em uma outra aula. Deixe o seu joinha aí abaixo, certo? E eu vou deixar uma atividade para você aí nos comentários. Vai aí embaixo e dá uma olhadinha. Beijo no seu coração, valeu!